Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 29 de maio. Segunda turma do Supremo anula a condenação de ex-deputado Eduardo Cunha pela 13ª Vara Federal de Curitiba por recebimento de vantagens indevidas em contratos de navio-sonda da Petrobras. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Plenário virtual do STF valida decreto que permite a demissão de empregados sem justa causa. Supremo derruba a taxa de fiscalização de postes em município de Santa Catarina. E ainda, Superior Tribunal de Justiça decide que Bovespa não responde por venda irregular de ações feita por corretora. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que trabalhadores podem ser demitidos sem justa causa, ou seja, a Corte manteve a constitucionalidade de um decreto presidencial que retirou o Brasil da Convenção da Organização Internacional do Trabalho. Os detalhes com a repórter Marta Ferreira. O decreto em questão foi assinado em dezembro de 1996 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, excluindo o Brasil da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que obrigava o empregador a justificar o motivo pelo qual estava demitindo o trabalhador. Em fevereiro de 1997, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, contestou o decreto no Supremo Tribunal Federal. Alegou que ele era inconstitucional porque foi assinado sem o aval do Congresso. Isso porque a Constituição estabelece que o processo de incorporação de uma convenção às leis do país é um rito com a participação tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. O processo começou a ser julgado em 2003 com o voto do relator, ministro Maurício Correia, ocasião em que o ministro Nelson Jobim pediu vista. Depois, houve outros pedidos no mesmo sentido e a discussão foi sendo adiada. Recentemente, o julgamento foi retomado no plenário virtual do STF com a apresentação do voto vista do ministro Gilmar Mendes, que divergiu do relator e julgou a ação improcedente, ou seja, pela validade do decreto assinado em 1996. Assim, por maioria, os ministros decidiram que a saída do Brasil de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional exige o aval dos parlamentares, mas que a regra só se aplicará daqui para frente. Também em sessão virtual, o STF derrubou a cobrança de uma taxa de fiscalização de postes de energia elétrica no município de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina. Repórter Daniela Ramalho. Santo Amaro da Imperatriz é um município com pouco mais de 23 mil habitantes. Por lá, havia uma taxa de fiscalização de ocupação e de permanência de postes de energia elétrica em vias públicas. A ABRAD, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, questionou no STF a lei municipal que invadia a competência privativa da União de legislar sobre o tema. O relator, ministro Edson Fachin, reconheceu o pedido alegando competência exclusiva da União por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal declararam a cobrança inconstitucional. O ministro Edson Fachin afirmou que o fim da taxa pode gerar um impacto significativo no orçamento de Santo Amaro da Imperatriz. A partir de agora, o município deixa de arrecadar este tributo que já vinha sendo cobrado há mais de 10 anos. A segunda turma do Supremo anulou a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha pela 13ª Vara Federal de Curitiba. O processo é sobre o recebimento de vantagens indevidas de contratos de navio-sonda da Petrobras. Os detalhes dessa decisão com o repórter Renato Rosa. A segunda turma do Supremo entendeu que a presença de indícios de infrações eleitorais, no caso, torna inviável o julgamento pela Justiça Federal e, com isso, remeteu o processo à Justiça Eleitoral. A decisão anulou a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha
pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, pelos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, envolvendo o fornecimento de 2 navios sonda da Petrobras. Eduardo Cunha havia sido condenado a quase 16 anos de prisão na Lava Jato. A defesa argumentou que a condenação não respeitou o entendimento do STF, de que compete à Justiça Eleitoral o processamento de crimes eleitorais e conexos. Em decisão monocrática, o relator, ministro Edson Fachin, havia negado seguimento à reclamação. Argumentou que ela não pode ser usada como substituto de recurso, nem é instrumento adequado para o reexame de fatos e provas. A defesa recorreu contra a decisão monocrática. O ministro Nunes Marques divergiu do relator e foi seguido pela maioria da segunda turma, que considerou válida a alegação de conexão entre o suposto crime eleitoral com o crime comum, pelo qual o ex-parlamentar foi denunciado e condenado. Segundo o ministro, provas e termos de colaboração premiada demonstram que a ação penal foi instaurada para apurar supostos pagamentos de vantagens indevidas de contribuições destinadas à Caixa 2 eleitoral. E também por maioria de votos, a segunda turma manteve a decisão do ministro Gilmar Mendes, que havia anulado a rejeição pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro de queixa-crime do PSOL contra o vereador Carlos Bolsonaro por difamação. O motivo da queixa-crime foram postagens no Twitter em que o vereador relacionava o PSOL e o então deputado federal Jean Willis ao atentado à faca sofrido por Jair Bolsonaro em 2018. Para a Justiça Estadual, a conduta não configurava crime de difamação, mas, segundo o ministro, o julgamento se baseou apenas em um tweet, desconsiderando o conteúdo integral da publicação. De acordo com Gilmar Mendes, quando as 3 mensagens são lidas juntas, fica claro a tentativa de relacionar o atentado a Jean Willis e ao partido com base em notícia falsa. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a regra do indulto natalino editado pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, no ano passado. Segundo Aras, a norma ampliou de forma excessiva e desproporcional o alcance do benefício. As informações com Rossini Gomes. Na ação, o Procurador-Geral da República questiona o indulto natalino do ex-presidente Jair Bolsonaro, que beneficia condenados por crime cuja pena prevista não exceda 5 anos. Para Augusto Aras, a medida levaria a um desencarceramento em massa e sem critérios de pessoas condenadas por delitos como homicídio culposo, lesão corporal grave, importunação sexual, estelionato e porte ilegal de arma de fogo. Diante da relevância da matéria e do significado para a ordem social e a segurança jurídica, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, adotou o rito previsto que autoriza o julgamento da ação diretamente no mérito pelo plenário, sem prévia análise do pedido de medida cautelar. O ministro requereu informações à Presidência da República, a serem prestadas no prazo de 10 dias. Em seguida, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, vão ter prazo de 5 dias para se manifestarem. A Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro determinou a cassação do mandato do deputado federal Marcelo Crivella e a aplicação de multa de R$ 443 mil. Crivella foi acusado de montar um esquema para impedir reportagens sobre a situação da saúde no Rio, caso chamado na época de Guardiões do Crivella. Foi determinado ainda que o ex-prefeito fique inelegível por 8 anos a contar da eleição municipal de 2020. A defesa de Marcelo Crivella informou que já recorreu da decisão. STF decide que Bovespa não responde por venda irregular de ações feita por corretora. Assunto para o próximo bloco. Até já. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, a Bovespa não responde pela venda irregular de ações feita por corretora. Quem explica essa decisão é a repórter Samanta Peçanha.
A turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e afastou condenação imposta à Bolsa de Valores brasileira para indenizar uma investidora pela venda irregular de ações mediante procuração falsa. Na origem do caso, que foi julgado aqui pela terceira turma, a investidora ajuizou uma ação de indenização após descobrir que 20 mil ações da Telemar foram vendidas em 1993 com o uso de uma procuração falsa apresentada à corretora. A sentença foi favorável à investidora, condenando a Bovespa ao pagamento das ações e de danos morais. Na decisão, o juízo de primeiro grau aplicou o CDC. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a condenação. A Bovespa, então, recorreu ao STJ. O recurso especial foi provido pela terceira turma para julgar improcedentes os pedidos da ação. A relatora ministra Nancy Andrighi destacou que não há relação de consumo entre os investidores e a recorrente, mas apenas uma relação interempresarial entre a Bovespa e as corretoras. Segundo apontou, a relação jurídica entre a recorrente e o investidor é regulamentada por normas especiais, razão pela qual não incide o CDC. Nancy Andrighi afirmou que, nessa ordem de negócios, o dever de verificar a legitimidade da procuração do titular das ações é da sociedade corretora e não da Bovespa, a quem cabe apenas assegurar o cumprimento da ordem dada. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que a União e a Funasa devem indenizar um agente de saúde contaminado por exposição a pesticida. As informações com a repórter Fátima Uchoa. O agente de saúde em Tocantins apresentou nos autos resultado de análise toxicológica que constatou a presença de inseticidas do grupo organoclorado, demonstrando contaminação, embora leve, pelo agente químico de clorodifenil tricloroetano. A União e a Funasa, a Fundação Nacional de Saúde, alegaram que não se pode responsabilizar o Estado apenas pela contaminação, sem a manifestação de enfermidades, e que a presença de substância tóxica em si não seria motivo gerador de indenização. No entanto, a sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade, manteve a condenação da União e da Funasa ao pagamento de reparação moral de R$ 3.000 por ano de contato com o agente químico. O relator desembargador federal João Batista Moreira afirmou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em situações semelhantes é no sentido de que o sofrimento psíquico surge a partir do momento em que se tem laudo laboratorial apontando efetiva contaminação. Segundo o magistrado, o TRF1 vem se alinhando ao posicionamento do STJ ao assegurar indenizações por danos morais em casos de agentes de saúde que sofreram contaminação nessas circunstâncias. Terminou a 7ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O evento, promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho, ocorreu em todo o Brasil. Confira como foi a iniciativa no TRT da 10ª Região, na reportagem de Luana Carvalho. Com o slogan "A um passo da solução", a 7ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista teve o objetivo de, por meio do diálogo e mediação da Justiça do Trabalho, garantir o maior número de soluções de conflitos. Aqui nos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, as audiências foram realizadas de forma presencial e virtual. Também ocorreu uma pauta específica decorrente de uma parceria com o TRT da 12ª Região de processos filtrados com o uso de inteligência artificial. Existe um sistema, de inteligência artificial que ele seleciona os processos que existem maior probabilidade de conciliação, como, por exemplo, por temas, justa causa, processos que têm rescisão indireta. Então, o sistema faz um filtro. Também por advogados, por empresas que mais conciliam, e eles nos trazem aí processos com maior probabilidade de conciliação, e nós estamos pautando aí nesse projeto piloto também na Semana Nacional de Conciliação. Em homenagem ao Dia das Mães, comemorado recentemente, também teve pautas sobre processos que tratam de estabilidade da gestante. Geralmente são processos que levam um longo tempo, e são condenações altas. Então foi muito importante, muito intenso. Até tivemos gestantes no hospital e que nós conseguimos, inclusive, fazer a conciliação. As crianças participando já da pauta. Então, realmente foi uma pauta muito importante e também muito significativa.
Karine fechou um acordo com a empresa em que trabalhava. Ela foi demitida após 1 ano de serviço e não recebeu as verbas rescisórias. Eu estava com medo, né, de não conseguir resolver, porque nem todo caso, né, consegue resolver. E também dava para ver que a situação estava favorável, mas graças a Deus conseguimos fechar um acordo. Para Raquel, proposta da empresa, a conciliação realizada pela Justiça do Trabalho possibilitou pôr fim ao conflito de forma amigável. Foi tranquilo de se resolver, né? Nós fechamos um acordo no valor de 10 mil, com uma entrada e o restante dividido em 9 parcelas, que fica bom também para a empresa poder honrar, que isso também é importante, né? A empresa honrar com os compromissos. O trabalhador precisa receber pelo serviço que ele prestou, então um acordo entre ambas as partes, um cede um pouquinho, o outro cede do outro lado, né? E entrar no acordo sempre é a melhor opção. No tribunal foram realizadas mais de 1.850 audiências, com 504 processos conciliados, o que gerou uma arrecadação de cerca de 21 milhões e 400 mil reais. 199 magistradas e magistrados atuaram na semana e quase 5.400 pessoas foram atendidas. É um movimento, né, de toda a sociedade, de toda a parte, dos advogados, das empresas, né, todos empenhados nesse movimento da pacificação social. Só que a importância não é apenas nesta semana, né, mas em todas as semanas do ano, mas aqui nossos esforços todos são voltados para a conciliação. E no próximo bloco a gente fala sobre o Prêmio de Comunicação Pública conquistado pelo Judiciário do Rio Grande do Sul. Voltamos em instantes. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso formalizou uma parceria com a Universidade de Sinop para atendimento à população. O termo de cooperação técnica estabelece a atuação de acadêmicos da Faculdade de Direito em processos de conciliação de conflitos. Confira na reportagem de Fernando Fernandes. O Poder Judiciário de Mato Grosso ganhou mais de um parceiro em prol da cultura da paz. É o termo de cooperação técnica firmado entre o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, e o Centro Universitário de Sinop, a Unifacip. O documento, assinado na sede da universidade, estabelece a atuação de acadêmicos do 8º ao 10º semestres da Faculdade de Direito em processos de conciliação de conflitos. A finalidade é justamente que aqueles acordos que sejam feitos a nível de mediação e conciliação, eles sejam encaminhados para o Sejus, que lá a gente possa fazer essa homologação, analisar o acordo, a mediação que foi feita e promover a pacificação social. Então, com certeza, isso é o encontro dessa pacificação que é a busca, né, de toda a sociedade. Uma oportunidade também para que esses futuros profissionais do direito pratiquem habilidades ligadas à mediação e conciliação. Nós estamos fechando essa parceria justamente em prol da pacificação social, para que o aluno ele possa ajudar no processo de pacificação social, evitar a judicialização. Esse é o propósito. E eu acho que mais importante que isso é justamente o atendimento à população, o atendimento social ao público, que essa é a nossa proposta. Essa parceria vai criar esses profissionais que vão ajudar essas partes a buscar esses acordos. Então é uma busca da pacificação social. O Tribunal de Justiça Gaúcho ganhou o prêmio Social Media Gov de Comunicação Pública na categoria Transparência. O troféu foi entregue em evento na cidade de Florianópolis. Repórter Matheus Beck conta como foi. A premiação é promovida por uma plataforma de inteligência que auxilia instituições públicas na comunicação digital. O TJRS foi o único representante da Justiça Estadual indicado ao prêmio. Ele concorreu com o governo e com o Ministério Público de Minas Gerais, com a Prefeitura de Curitiba e com a Petrobras, e venceu devido ao engajamento do público. É um reconhecimento silencioso ao nosso trabalho, estamos sendo observados
E isso é uma recompensa por tudo que tem sido feito por essa equipe da comunicação ao longo desses anos. Tudo com o intuito de chegar até a sociedade de uma forma mais eloquente e transparente. Isso vem sendo reconhecido, tem dado resultados, e o resultado não são os prêmios, nós não estamos atrás de prêmios, mas sim atingir o objetivo que é nos comunicar melhor com a sociedade. O concurso considerou o período entre fevereiro de 2022 e de 2023. No último ano, aliás, o Tribunal de Justiça do Estado também ganhou os prêmios ARI em assessoria na área pública e o Top de Marketing ADVB. O mais importante é um prêmio que não demanda inscrição de trabalho, construção de case. Ele é espontâneo no sentido de que essa plataforma faz a aferição pelas métricas de engajamento, de envolvimento dos seguidores do Tribunal de Justiça. Nós já chegamos a 320 mil seguidores nas principais plataformas, nos principais aplicativos, e é um trabalho que nos satisfaz porque promove justamente essa interação e essa integração com a sociedade. O diretor lembra que o TJ passou a ter destaque devido ao trabalho multiplataforma, com a transmissão de júris e eventos e com a forte atuação nas mídias sociais. Nós temos nos havido nessa jornada de pelo menos 2 anos, com a criação de um núcleo de comunicação digital agora integrado ao Departamento de Marketing Institucional e Comunicação Digital, que tem justamente esse perfil de promover a todo tempo e com todo tipo de informação essa aproximação com a sociedade. É claro que nós falamos com nichos, é claro que nós falamos especialmente com o sistema de justiça, mas nós queremos acessar cada vez mais a população, a comunidade, para que ela conheça de fato o que se faz no Poder Judiciário e o quanto é benéfico o trabalho do Judiciário Gaúcho para o dia a dia das pessoas, o dia a dia do cidadão. Para o desembargador Vinícius, o mais importante foi a categoria vencida, já que a transparência é um dos pilares da Justiça Gaúcha. A transparência é o pilar, é fundamental para isso acontecer. As pessoas precisam identificar que o judiciário não é uma caixa aberta, não é hermético, ele está aberto, ele é transparente, o objetivo é prestar uma jurisdição de qualidade, mas dizer por que está fazendo. Isso é que o cidadão precisa saber. A terceira turma do TST estabeleceu a sentença que declarou a responsabilidade subsidiária de uma loja de materiais de construção pelo pagamento de indenização ao motorista de caminhão de uma transportadora que sofreu um acidente durante o manuseio da carga. O empregado teve a perna fraturada e amputada por causa das lesões. Segundo o colegiado, a condenação é pelo risco da atividade, como conta o repórter Daniel Vasquez. Na reclamação, o motorista contou que durante todo o contrato de trabalho com a transportadora, havia prestado serviços na loja de materiais de construção de Santo André, em São Paulo, onde também fazia o carregamento dos caminhões que dirigia. A arrumação da carga exigia que o motorista subisse no veículo, a mais de 2 metros do chão. Testemunhas relataram que os empregados da loja colocavam restos de construção no caminhão e o motorista tinha de amarrá-los. Em primeiro grau, a transportadora foi condenada a pagar R$80 mil por dano moral, R$30 mil por danos estéticos e pensão mensal vitalícia de 70% da última remuneração do motorista. Em primeiro grau, a loja foi declarada responsável subsidiária porque, segundo a sentença, a relação entre as duas empresas era de terceirização de serviços, com fornecimento de mão de obra. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo afastou a responsabilidade da loja de materiais de construção, por entender que a relação das empresas era comercial e por isso seria inútil discutir quem se beneficiou da força de trabalho do motorista. O recurso de revista do motorista na terceira turma foi analisado pelo ministro Maurício Godinho Delgado. Ele observou que a sentença se amparou em depoimentos de testemunhas e em laudo pericial, que demonstraram as condições de risco das atividades. E contratada a responsabilidade civil do empregador e deferidas as indenizações, a responsabilidade solidária da empresa contratante se fundamenta no artigo 942 do Código Civil, que determina que se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Ainda de acordo com o processo, como o pedido do motorista se restringiu à responsabilidade subsidiária, em que o devedor só pode ser acionado se o devedor principal não quitar a dívida,
não haveria como aplicar a jurisprudência dominante no TST da responsabilidade solidária da empresa contratante em casos de acidente do trabalho, sob pena de extrapolar os limites da demanda. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.